lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. E tendo entrado Jesus em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos. Não é a partir do 1, não. A partir do 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, e contou-lhes uma parábola, porquanto estava perto em Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de se manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E disse ele, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, que cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram a ele, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe há dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Bem, a gente, sem querer ali, leu o contexto que está inserido nessa parábola. Cristo vem, chega na casa de Zaqueu, se hospeda na casa de Zaqueu, come com Zaqueu. Nós sabemos que Zaqueu era um publicano que cobrava imposto do próprio povo, e o povo não tinha uma grande simpatia por Zaqueu. E a primeira coisa que eles questionam é, poxa, mas na casa de Zaqueu, trazendo hoje para a nossa realidade, era mais ou menos assim, ó, Jesus veio, e é como se ele fosse lá comer com Lula. É mais ou menos por aí. Para você entender a seriedade e o que eles pensaram seria o que nós pensaríamos hoje. É por aí. Então, ele saindo dali, Cristo manifestou a graça dele, buscou os pecadores, porque é isso que ele veio fazer. Ele veio até Zaqueu, Zaqueu se converte. Mas e aí? E após a conversão? O que nós fazemos? Quem nós somos? O que fazemos? Qual é a missão que nos foi confiada? O que precisa ser feito? E nesse caminho, os discípulos vão questionando, porque eles já estavam na entrada de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus havia de se manifestar ali. E não estavam errados, porque eles estavam entrando em Jerusalém e falaram, é agora, a gente vai arrumar um motim aqui, vai ter uma pancadaria generalizada, a gente vai tomar o poder, e o reino de Deus vai ser estabelecido, porque o reinado de Deus, eles não estavam errados, só que para eles era algo literal. E aí, Cristo, ouvindo estas coisas, conta-lhes essa parábola, a fim de esclarecer o que eles estavam falando. E o que ele está dizendo para a gente é, ó, vocês estão com as minas, e eu vou voltar. E o que vocês vão me apresentar? O que você gerou? Você pelo menos colocou no banco para ter juros? Ou não? Está dentro de um lencinho, embaixo da tua cama, no teu guarda-roupa. Só que a grande questão dessa parábola não é sobre a mina, não é sobre quantas minas geradas, mas o que ele está falando ali é sobre o tempo. Porque esse senhor, ele não chegou ali, deu a mina a eles e, olha, eu estou indo e já estou voltando. Se vira aí e vamos embora. Multiplica isso, vamos multiplicar, vamos fazer. Não era sobre isso. Ele foi, imagino que 30, 20 anos, de repente 2000 anos, e chegamos de repente em 2018, e cá estamos. Passaram-se de 2018 anos, praticamente 2020 anos. Mas ele ainda vai voltar. Por isso que estamos aqui reunidos, é a promessa dele,
para que um dia possamos ver face a face, não embaçado como vemos hoje. E eu te pergunto, quanto tempo você investiu para multiplicar as tuas minas? Não posso ficar ali, prostrado, porque eu tenho que gastar bem o tempo que o meu Deus confiou a mim, antes que Ele volte. Antes que Ele volte. De repente a gente tem vivido por um monte de situações, por um monte de coisas. De repente você tem vivido pela tua esposa, pelos teus filhos. E qual o bom pai que não vai viver pelo filho? Mas não esquece de Abraão, que teve que entregar Isaac, porque já estava tomando o coração dele. De repente você vive pelo seu trabalho, você fica o dia inteiro na empresa, faz hora extra porque você quer comprar uma casa nova, você quer dar uma condição melhor para sua família, e nada disso está errado, tá? Não distorçam o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Façam na medida do possível. Façam, mas façam administrando bem o tempo de vocês. Entendam que Ele vai voltar. E quantas minas você vai ter? Entenda isso. E aí, seguindo nessa linha de raciocínio, queria que vocês abrissem 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10. Alguém, irmão, já abriu aí? Lê então em voz alta, levanta um aí e lê. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio um fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Continua até o 15, por gentileza. Já está aqui, ó. Deixa eu continuar. Obrigado, tá, irmã? Deus abençoe. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo, é Jesus Cristo. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque veio pelo fogo será descoberta, e o fogo provará a qual seja a obra de cada um. Continua. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Simples, tem muitas coisas a gente analisar ali, são coisas complicadas, mas eu queria me atentar só numa situação. Grava bem o que eu vou te falar aqui. A aula de graça é maravilhoso. E eu entendi que onde eu vou estar, é graça. Eu não posso fazer nada. Não é mérito meu. Não é mérito meu. Só que tem alguns que se apoiam nisso. Não é mérito meu. E não vou fazer mais nada. E a gente esquece de fazer. De continuar a missão. De tocar a obra do Senhor. E aí Paulo está mandando uma carta aos Coríntios, um contexto muito ruim ali, em que ele fala, eu não posso falar a vocês como espirituais porque vocês são carnais. E começa quebrando tudo. Ele fala assim, ó, eu pus o fundamento que eu pus foi Cristo Jesus. Agora vejam vocês como vocês edificam sobre esse fundamento. Se vocês edificam sobre esse fundamento com obras de palha, feno e madeira, que ele está falando que são coisas corruptíveis, são coisas que você cria nesse plano, nesse mundo. Em prol de você, é o seu egocentrismo, ou coisas eternas, que é ouro, prata e pedras preciosas. Deixa eu te falar uma situação. Ouro, prata e pedras preciosas está dizendo a respeito da eternidade. A respeito da eternidade. Se você está gerando feno, palha e madeira, não vai dar muito certo, não. Você está investindo na sua própria vida, nas suas próprias conquistas, no seu próprio eu. E aí, o que isso tem a ver com o tempo, Daniel? O Alexandre falou uma situação que foi impactante para mim. E depois eu procurei a respeito e foi o seguinte. O diabo não está muito preocupado se a gente vai pecar ou não. Não está. A gente não. De repente eu queria que todos, mas infelizmente não. Mas se eu cair, eu tenho o Júnior, eu tenho o Joel, eu tenho o Alexandre, eu tenho o Lucas. Esses caras vão vir atrás de mim. Eles vão entender o que eu passei, vão me exortar, me demonstrar, seja lá o que for, e eu vou estar aqui de novo, vou me jogar aos pés da cruz. Mas o que ele quer fazer é roubar o seu tempo. Essa é a grande sacada desse século, desse sistema que nós vivemos. Sabe por quê? Você pecou, você corre para os pés da cruz e a gente ora, a gente intercede, a gente pede perdão. Não é tão simples assim, você não vai chegar a pecar e correr para a cruz. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Mas o tempo que você usou gastando isso, não volta. Nunca mais. Nunca mais.
Uma coisa que marca muito meu coração, alguns falam aqui a respeito de um dos maiores arrependimentos que, eu não sei se foi Joel que falou, ou foi algum outro irmão aqui, que o maior arrependimento que tem é não ter praticado essas verdades antes, é não ter vivido esse evangelho antes, porque poderia ter sido muito mais útil, poderia ter feito muito mais coisas, e nós temos esse tempo nas nossas mãos. O problema é que a gente fica investindo em palha, em feno, em madeira, sendo que o edifício já está posto, é Cristo. Agora veja, cada um, como contribui para esse edifício. Esse edifício é a igreja, somos nós. Como você tem servido o seu irmão? Será que você tem feito igual o Joel de manhã, chamando a Lorena para ir comprar pão, para estar junto ali, sei lá, compartilhando a vida? Cara, às vezes estar junto, para fazer nada, é muito bom. Tu já experimentou isso? Às vezes a gente vem para cá à noite aqui, a juventude, os meninos mais chegados, e a gente come aqui, faz alguma coisa, daqui a pouco está rolando um discipulado, palavra para um, direção para outro. Às vezes não acontece também, mas estamos com o mesmo sentimento em Cristo. E gastar tempo com isso, é gastar tempo em obras de ouro, prata e pedras preciosas. Deixa eu fazer um comparativo de algumas verdades da vida de Jesus com a nossa vida, porque Ele é o nosso modelo, certo? Amém? Ele é o nosso modelo. Me responda uma coisa, quantos anos durou o ministério de Jesus? Quantos anos? 3 anos. Vai fazer quase 3 anos que eu conheci o Evangelho do Reino de Deus. 2 anos fez agora. 2 anos. Não fiz nem metade do que ele fez. Eu não fiz nem metade. É claro que ele já tinha 30 anos, ele esperou, o pai guardou, esperou o filho se tornar maduro, aquela coisa toda que a gente fala. Cara, em 3 anos, esse cara transmitiu para 12 tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Eu não transmiti, de repente, 1 ano de discipulado para alguns que estão mais perto de mim, metade do que eu carrego. Sabe por quê? Omissão. Omissão, às vezes, é mais gostoso no meu canto, quietinho, não quero ir na direção do irmão, ou não quero me dispor a falar algumas verdades. A gente falou sobre isso também, essa questão do discipulado, a gente chegar na vida do irmão e, olha, é isso. Você é assim, você é assado. Eu tenho muito essa dificuldade, a gente comentou sobre isso lá dentro. Omisso, às vezes, que eu falo, na verdade, eu estou discipulando, sei lá, a Bia. E aí eu tenho que chegar para ela e falar uma situação. A Bia, aconteceu isso, isso, isso. E aí o Espírito Santo está falando para mim, ó, fala que ela é mentirosa. Fala que ela é mentirosa. Eu estou falando, olha, Bia, não, sabe como é? Que você faltou com a verdade. E não faz mais isso, não. E ela não está entendendo nada. O Espírito Santo está falando, fala que ela é mentirosa, ganha a tua irmã, aponta para ela o que está... Aí tu fala, ó, é mentirosa. Ela entendeu. E vai viver. Só que eu, em determinado momento da minha vida, eu tinha medo de fazer isso, de me indispor, de chegar, porque eu pensava em mim. Eu pensava na imagem do Daniel aqui nessa terra. Eu pensava nas obras de palha, feno e madeira, e não nas coisas celestiais. Você repara na vida de Jesus nesses 3 anos, já o ponderou ali para a gente, eu peguei depois eu fui ler. Ele falava toda a verdade tinha que ser dita em amor, nunca deixou de ter amor pelos seus. Mas ele falava o que tinha que ser dito. Você pega o Sermão do Monte, ali ele começa quebrando tudo, a multidão vai se afastando porque estava atrás de pão e peixe, vai quebrando com tudo. Quando chega, elas vão embora, os 70 vão embora, ele só vê os 12, ele fala, e vocês também não vão embora não? Vocês não vão embora não? Vão ficar aqui? E Pedro levanta, cheio da graça, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Para quem iremos, Pai? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos? Às vezes Cristo está querendo forjar o nosso caráter. A gente está perdendo tempo com tanta coisa. A gente está perdendo tempo com aplicativo, com Facebook, com Instagram. Eu falo e eu perco tempo. Não pense você que eu não perco tempo com isso, não. Tem horas que eu estou no trabalho, estou digitando alguma coisa aqui, estou ligando aqui, e de repente daquele instalar, pega no celular e olha o feed, olha a timeline do Facebook. Você olha, não tem nada, mas você olhou, você ali,
2 minutos, que eu podia ter ido para a copa do meu trabalho e orado ao Senhor e pedido direcionamento de como impactar vidas naquele lugar, de como ser luz. Às vezes é bobo para você, né? 2 minutos. Bota na ponta do lápis quanto tempo você tem passado investindo em coisas banais, que não vão te levar a lugar nenhum. Eu dei o exemplo do celular porque é o mais corriqueiro. É o mais corriqueiro. Todo mundo aqui, de repente, perde um tempo grande com o celular. Mas você sabe aquilo que tem tomado seu tempo. Você sabe qual a vaquinha que tem tomado seu tempo. Eu ouvi essa história da vaquinha e eu também peguei isso para a minha vida. Estava num congresso de discipulado de pastores e líderes e aí o Franco falou. Eu tinha a sensação que eu já tinha ouvido aquela história em algum lugar, mas aquilo foi sensacional. Só não vai fazer o que alguns irmãos aqui fizeram, e tu vai entender. Calma aí. Ele falou sobre um povo que tinha uma vaca magra. Parafraseando, tá? Não lembro se essa é a verdade absoluta, mas é o contexto. Uma vaca magra. Eles viviam dependente daquela vaca, porque é tudo que a gente tem. A gente precisa dela para sobreviver. Não enxergavam outra possibilidade, só enxergava aquela vaca. Certo dia, chegou nesse povo um rabi, um mestre com seu discípulo. Eles conheceram um povo, passaram um tempo ali. E essa vaca estava no alto do monte. Não lembro se todo mundo foi dormindo, mas eles ficaram a sós com a vaca. E aí, o mestre fala assim para o discípulo: empurra ela do precipício. Empurra. Ele: como assim? Não. Empurra, vai. Aí, não sei se ele empurrou ou o discípulo empurrou. A vaca foi precipício abaixo. Eles, foram embora. Esse mestre, não sei se ele morreu, mas eu lembro que depois de um grande tempo, esse discípulo passava próximo àquela cidade. E aí ele falou: opa, lembrou do povo. Eu vou voltar lá, ver como é que esses caras estão. Chegou lá, prosperidade para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. O povo tinha avançado. Aí ele chegou e perguntou: o que aconteceu aqui? Tinha uma vaca aí, mas a vaca morreu, caiu do precipício, acredita, rapaz? E aí a gente enxergou outras possibilidades. Deu para entender? De repente você não está enxergando outras possibilidades. O Espírito Santo está te falando da mesma forma que ele está falando no teu ouvido, no discipulado, e está apontando para a sua vida o que você deve seguir, o que você deve fazer, para onde apontar. Mas você está lá. De repente tua vaca é essa aqui, é o celular. Chega em casa, vai da escada assim e joga. Faz isso não, é caro. É caro. Mas, rapaz, o que tem roubado o seu tempo? Qual é a vaquinha que você está criando de estimação? Uma vaca magra. Passou tempos e tempos e você nem para frente, nem para trás. Eu acho que o pior momento da nossa vida espiritual é quando a gente não avança nem para frente e também a gente não permite ser conduzido para trás, fazer algum caminho de volta, porque é doloroso. A gente fica estagnado na mesma situação, na mesma coisa, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas e a respeito dessas minas, voltando lá no início, o que são essas minas? Queria fazer um link e trocar a palavra mina por discípulo. Substitui mina e pensa em discípulo. De repente você já está aqui um bom tempo sentado nesses bancos, já está ouvindo sobre essa verdade do discipulado há muito tempo. Mas você é covarde? Ou você não te interessa, faz pouco caso? Só que quando o Senhor voltar, cara, Ele não vai querer saber o que você fez aqui, não. O fogo provará as suas obras. E vai ficar apenas aquilo que você fez para a glória dEle. Apenas o que você fez para a glória dEle. O que restará das suas obras? Quantas vidas você teve a oportunidade não só de anunciar a Jesus, mas de pegar no braço desse cara e vem que eu estou contigo, vamos caminhar. Quantas vidas você teve a oportunidade e você não fez? Não é comigo, eu não sou capacitado. Aquela desculpa, a gente já sabe que é para todos. Todos nós fomos chamados, todos nós somos vocacionados, porque toda a autoridade me foi dada. Ele, antes de subir aos céus, é que ele não conta na parábola. Mas se você ler Mateus 28, esse Senhor, antes de subir aos céus e voltar, ele falou: toda a autoridade me foi dada, então eu estou dando a vocês.
Vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu te pergunto, a gente gasta tempo com tanta coisa, mas será que você tem gasto tempo com a vida do irmão que está do seu lado? De repente, essa pessoa que sentou do seu lado hoje, você nunca teve a oportunidade de sentar com ela, conhecer a vida dela. A gente tem falado muito lá, quando a gente se reúne, para a gente aqui às vezes um pouco se desfocar, se desligar um do outro, porque a gente está sempre tão junto. E existem tantas pessoas aqui que de repente eu mal sei o nome. Isso é vergonhoso. Eu mal sei o nome, de repente eu nem sei o nome. Às vezes a gente está falando alguma coisa assim, Daniel, lembra, caramba, ora para essa pessoa porque aconteceu outra coisa, mas quem é essa pessoa? O cara gasta tempo com a vida dos teus irmãos, gasta tempo naquilo que é eterno, naquilo que pode mudar a tua eternidade, cara. Eu não quero passar minha eternidade e chegar diante do Pai, apresentar para Ele obras e o fogo consumir tudo e não ficou nada. Quando o pessoal brinca, fala assim, Daniel, quando entendeu o reino, ele pregava até para cachorro. A saudade dessa época, confesso a vocês. Confesso de coração mesmo. Eu tenho voltado a esse primeiro amor. Porque não faz sentido eu viver por outra coisa. Às vezes a gente pensa em tantas situações, a gente às vezes pensa de uma forma melhor de viver para a nossa família, a gente fica com medo de seguir em frente naquilo que Deus tem apontado para a gente por covardia, fugindo do que Ele está mandando a gente fazer, fazendo igual o Jonas. Ele vai atrás. Mas não fica preocupado não, sabe por quê? Se você não fizer, tem outro. Ele vai levantar outro, e até as pedras, se não tiver ninguém, irão fazer por você. Só que essa honra, meu querido, foi dada a você. Até os anjos queriam estar fazendo o que você tem a oportunidade de fazer. De cooperar com o propósito do Pai, de servir a esse Senhor, de chegar e quando Ele vir, você não chegar todo orgulhoso, com um lencinho embrulhado assim, ó. Aqui, mestre. Tá aqui, ó. Sabe a mina que o Senhor me deu? Eu nem perdi. Servo mau. Não conhece meu coração. De repente você está falhando com o Pai porque você não conhece o que o Pai tem para você. Falta de relacionamento com Deus, sabe? Entender, ouvir o que Ele está falando e praticar e fazer. São tantas possibilidades, eu espero que algumas delas você se encaixe, mas eu creio que o Espírito Santo está falando latentemente no seu coração o que você precisa mudar, o que você precisa largar, qual é essa vaquinha que tem roubado o seu tempo. Por hora, a gente se esquece de todas essas verdades. Eu peguei um dia, acordei, estava vivendo para mim, isso não faz muito tempo não, vivendo para mim. E, de repente, veio tudo assim, eu ajoelhei assim com Deus, e chorei, e orei, porque eu falei, Pai, me perdoa. Porque a gente esquece muito fácil. Você fala assim, poxa, mas vocês sempre falam das mesmas coisas, a gente sempre está aqui falando sobre discipulado, sobre o ID, sobre fazer discípulos, sobre solidificar essas pessoas, dar estrutura, edificar. Mas também a gente esquece tão fácil. Qualquer coisa que chega na sua vida, você esquece. Aconteceu alguma coisinha assim, meu Deus, olha lá, tá vendo? E você esquece de viver as verdades do Evangelho. Ou você esquece, ou você ignora. Porque você começa a investir em obras de palha, de feno e de madeira. Eu queria, só para ratificar o que eu estou falando e te mostrar outro versículo que fala a respeito disso, abre em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12. Agora a gente vai lá para o final dos tempos, meu Deus. Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos. A gente, se Cristo não voltar enquanto estivermos em vida, estavam diante de Deus e abriram-se os livros no plural. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não preciso nem explicar, né? Foi bem claro.
Para com essa que diz que eu sou salvo pela graça. Cara, não tenho dúvida. A graça revela o amor de Deus, mas também revela a ira contra aqueles que não vivem de acordo com o propósito do Pai. E sobre esses, eu não quero ser um deles para poder entender o que é isso. Eu quero estar assim, ó, Pai, eu fiz, toma aqui, ó, foi tudo para a sua glória. De repente são 2 minas, mas Pai, foi tudo o que eu pude fazer. Eu dei tudo de mim. Não estou falando para você fazer 12 discípulos igual a Jesus, mas Pai, aqui, ó, nenhum deles se perdeu. Eu não vou ser cobrado pelo sangue destes. Falei para eles, sentei junto, eu comi, eu gastei meu tempo com eles. Mas está aqui, ó, são esses os frutos que o Senhor me deu. São esses. Como? Aonde nós vamos passar a eternidade é graça. Mas como? São obras. E por hora a gente se esquece disso. Porque não é obra pela graça, mas a gente precisa entender o que o Pai está apontando para as nossas vidas. E quando a gente fala sobre isso, eu só lembro de um cara. Para a gente finalizar, eu vou avançar aqui, vou pular algumas coisas. Eu só posso lembrar de Paulo. Lá, eu vou nem abrir, mas porque todos conhecem. Lá em 2 Timóteo 4, final da carreira de Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo. Quem viu o filme aí sobre Paulo vai lembrar o que eu estou falando. Não vou dar spoiler, mas o filme termina com essa carta. É meio óbvio, né? Porque é a última carta que ele escreve para o filho da fé dele, 2 Timóteo 4, termina com isso. E ele fala assim, ó, Timóteo, enquanto a mim, já estou sendo recebido por libação. Mas eu combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Mais ou menos assim, ó, pega isso agora, passa para frente, transmite a outros. Quando ele fala assim, ó, quanto a mim já estou sendo recebido por libação, eu queria estar falando assim, ó, eu estou indo vazio, Timóteo. Tudo que o Pai me propôs, eu fiz. Tudo que o Pai me apontou, eu fui lá e fiz. Sabe? Eu não hesitei em nada. Em tudo que Ele me apontou, eu fiz. Eu estou indo, ó, leve, vazio de mim. Eu estou indo encontrar com o meu Criador, com aquele que hoje eu vejo em parte, mas eu vou ver com Ele face a face. Enquanto você que fica aí, combata um bom combate. Guarde sua fé e termine bem a carreira. Para que tudo que tem que sair daqui, ó, saia. Tudo que tem que sair de você, saia. Toda música, toda pregação, toda direção, todo pastoreio, ou toda vida que tem que sair de você para que outros reconheçam que o Cristo é Senhor da sua vida. Saia. Será que se hoje fosse o seu último dia, resume toda a sua vida num período de 24 horas, como você viveria esse seu último dia? Você saberia que é o final de tudo, acabou. Depois dele não vai ter outra oportunidade. É tudo que você tinha, 24 horas para fazer a vontade do Pai. Como você viveria esse dia? Eu vi numa pregação do Francis Chan, ele levou aquela de ginasta para cima do púlpito e colocou assim, aquela ginástica olímpica, rítmica, alguma coisa do tipo. Vocês vão lembrar o que eu estou falando. Aquela que a menina sobe e faz um monte de coisa em dentro de 1 minuto, depois ela dá um salto e acabou a apresentação. Ele pegou, levou aquilo para cima de um púlpito e falou assim, ó, imagina, 1 minuto, cronometraram 1 minuto, ele deitou na barra e ficou. Quando acabou 1 minuto, ele levantou e fez assim. Que nota essa menina receberia? De repente, tu já chegou até a barra, mas está deitado nela. Não está se arriscando. Sabe? Não está procurando. Não está querendo viver as vontades de Deus. Vem toda a reunião, senta. Ou a sua semana é a mesma semana, é monótona. Um monte de pessoas que você encontra na rua e tem a oportunidade de anunciar o reino de Deus. Uma frase que é muito comum entre a gente, alguns entre nós, é: Jesus é a resposta para todas as necessidades humanas. Todas. Não é nenhuma, nem 2, nem 3. O que você imaginar, Ele é a resposta. E se você tiver dúvida, depois a gente pode sentar e conversar sobre isso, porque todas as necessidades humanas, Ele é a resposta.
para o faminto, para o cego, para o desviado, para aquele que não conhece, para o índice de criminalidade, para tudo. Ele é a resposta para todas as necessidades humanas. Porque a maioria dos que conhecemos não entendem para que foram criados. Qual é o propósito que estão aqui? Queria que você fizesse uma análise de como foi essa sua última semana. O que você viveu essa sua última semana? Para quantas pessoas você teve a oportunidade de anunciar o reino de Deus? Para quantas pessoas você pôde falar sobre um discipulado de uma forma mais integral? Porque a gente não está aqui preocupado com quantidade. A gente está preocupado com o quanto do caráter de Cristo já foi gerado em cada um. O quanto do caráter de Cristo. Eu não quero saber quantas pessoas tem aqui. Se tivesse 2 pessoas aqui, uma pessoa, eu estaria falando da mesma forma. E talvez de uma forma até mais didática, mais incisiva, porque seria uma troca. Mas o quanto do caráter de Cristo já foi gerado na sua vida? O quanto da motivação dele, dos sentimentos? Imagina que se hoje o Senhor voltasse, ele falasse, mostra-me as suas mãos. O que você teria para oferecer ao Senhor? Louco, ainda esta noite pediriam a tua alma. E o que você teria para oferecer? O quê? Uma mina? De repente até uma você perdeu, essa uma você perdeu. Mas saia daqui entendendo que o Pai espera que você faça a vontade dEle.